Orientação. Orientação sempre vem de duas maneiras, ou com uma seta apontando para o norte, porque a partir do norte podemos traçar todos os outros pontos de orientação, ou com a rosa dos ventos completa. O importante é que ele tenha pelo menos uma seta apontando para o norte, para sabermos como vamos olhar, identificar aquela região no globo, onde fica aquela região. Se nós colocarmos uma bússola no mapa, como vamos observar esse mapa? Será que estamos observando de maneira certa? Se estivermos no local Garanhuns, por exemplo, o mapa de Garanhuns, como é que vamos posicioná-lo para observá-lo em relação à nossa posição e à do mapa? Então sempre tem que ter uma orientação no mapa para podermos identificar e manusear aquele mapa que estamos vendo. Então, por exemplo, aqui nesse mapa do curso do cartografia, temos o norte apontando com a seta para cima aqui. Essa outra, nós temos a rosa dos ventos com os 4 pontos cardeais. Norte sempre para cima. E aí podemos localizar de acordo com o que estamos querendo ver naquele mapa. A fonte. A fonte, justamente de onde foi coletado os dados para a construção do mapa. Como por exemplo aqui, do governo de Salvador, esse mapa, esse primeiro. Esse outro aqui elaborado com Ficarpo, em uma página. E foi desenvolvido o mapa justamente com os dados desse autor aí. Outro exemplo aqui nesse mapa, nós temos a fonte, a Prefeitura de Arapiraca, Seduma, mapa de Arapiraca em 2002, adaptado por Roberto Silva de Souza. Então a fonte é justamente de onde foi retirado a informação para ser construído o mapa. E agora as escalas. O que são escalas? Escala é uma coisa muito importante porque ela nos dá uma dimensão do tamanho do espaço que está sendo representado ali naquele papel. A escala é justamente o que indica quantas vezes o espaço real teve que ser reduzido para caber ali naquele pedaço de papel. Então a relação matemática. Tem um pouquinho de matemática aqui. O número 1 representa o valor do mapa, ou seja, uma porção daquele mapa representa na realidade 10.000 vezes o valor no espaço real. O que isso quer dizer? Que se eu pegar 1 centímetro no mapa, o espaço real vai equivaler a 10.000 centímetros, aquele centímetro que foi medido. Existem dois tipos de escala, né? A escala numérica, que é esse tipo aqui, e a escala gráfica, que nós vamos ver em outra daqui a pouco. Então, expressão de fração ordinária, que nós temos a unidade do mapa, que é 1, novamente, e a medida real, essa aqui seria uma multiplicação, ou uma razão no caso, 1 para 10.000. 10, um espaço de 10.000 vezes o tamanho que está sendo representado no mapa. Essa é a escala gráfica, assim, essa daqui é a escala numérica, que é uma razão matemática, e aqui é a escala gráfica que nos dá eu supor que uma visão melhor do que está sendo representado. Nós temos aqui sempre os espaços divididos em tamanho geralmente de 1 centímetro, e sempre vamos ter a grandeza aqui, geralmente em quilômetros, e os números, ou seja, cada centímetro representa aí no caso 20 quilômetros, 0 até 20 representa 20 km. Então na escala gráfica já sabemos que 1 centímetro no mapa representa 20 km. Se eu medir ali 2 centímetros, estaria
vendo na realidade 40 km no espaço real. Uma escala é grande ou uma escala é pequena, justamente dependendo do detalhe que esse mapa está representando. Se o mapa representa poucos detalhes, ou seja, representa uma região muito grande, então significa que a escala é pequena. Só que o número aqui vai ser maior. Por exemplo, 1 por 1 milhão é uma escala pequena, porque representa um espaço muito grande. Representa um espaço muito grande, e por representar um espaço muito grande, o nível de detalhamento é pequeno. Já um mapa com escala de 1 por 20 mil representa um espaço pequeno, porém com muitos detalhes. Por isso é uma escala grande. Quanto maior a escala, maior o nível de detalhes. Quanto menor a escala, menor o nível de detalhes. E quanto maior a escala, o espaço representado será menor. E quanto menor a escala, o espaço representado vai ser maior. Então seria o contrário. Quanto maior a escala, o número de detalhes representado é maior. E quanto menor a escala, o número representado é menor. Os tamanhos da escala que nós temos, por exemplo, 1 por 100 mil, 1 por 50 mil, 1 por 25 mil. Qual seria a escala maior aqui? 1 por 25 mil. Você observa aqui pelo detalhamento do rio. Nós temos uma escala de 1 por 100 mil que representa uma porção maior do espaço, porém com menor detalhes. A escala de 1 por 50 mil, uma escala média, representando detalhes maiores, porém com o espaço menor, sendo representado. Na escala 1 por 25 mil, o espaço é menor ainda, porém com maior detalhes, por isso a escala vai ser maior. Então 1 por 100 mil, nesse caso, é uma escala pequena. 1 por 25 mil, nesse caso, é uma escala grande. Aqui nós temos a tabela com tamanho de escala, por exemplo. Quanto ao tamanho, nós podemos ter escala grande, escala média e escala pequena. Quanto à representação, escala grande representa escala de detalhes, a média escala de semi-detalhes e a escala pequena a escala de reconhecimento ou de síntese, com poucos detalhes. Então, que tipo de qual a representação e qual a aplicação da escala grande? Até 25 mil, 1 por 25 mil. Em plantas, no caso, plantas de cidades, plantas de prédios, depende. Escala média de 1 por 25 mil até 1 por 250 mil, em carta topográfica de uma macro-região, por exemplo. E uma escala pequena, de 1 por 250 mil acima, no denominador, claro, que são as cartas topográficas, mapas gerais, mapa do mundo, mapa de um estado, de um país. É uma tabela aqui de aplicação e do tamanho da escala. Exemplo, mais um exemplo aqui para entender melhor. A escala de 1 por 2000 significa que cada centímetro representa 2000 centímetros da realidade. Cada centímetro do mapa, número 1, representa 2000 centímetros do espaço real. 2000 centímetros significam 20 metros. Então isso aqui é uma planta, né? Esse outro aqui, escala de 1 por 50 mil, onde cada centímetro representa 5.000 centímetros do espaço real, que significa 500 metros. Aí seria uma carta, e ainda uma planta de uma cidade, no caso. Aqui é uma planta de uma casa e aqui é uma planta de uma cidade. E aqui em escala de 1 por 500 mil, a escala pequena. A cada centímetro nós temos a representação de 500 mil centímetros, que o que equivale a 5 quilômetros. Então representa aí uma planta
uma planta não, uma carta topográfica apresenta uma região maior, então com menos detalhes. E aqui já a escala de 1 por 2000, mas com bastante detalhes. Aqui nós vamos aprender como calcular as escalas cartográficas. Nós vimos que existem dois tipos de escala. A escala gráfica, que possui uns tracinhos, como se fosse uma régua. Este tracinho já indica que o espaço real de um tracinho para outro. Por exemplo, cada tracinho equivale a 2 km, aí tem a grandeza em quilômetros no final. Então não tem problema, já é fácil a gente identificar a distância real de um ponto para outro em um mapa. Mas na escala numérica isso não é possível, porque ela representa apenas um número, o número 1 por 1 milhão, por exemplo. Então, esse 1 por 1 milhão significa que a cada centímetro representa a 1 milhão de centímetros. Fica difícil imaginar o que seria 1 milhão de centímetros. É por isso que a gente precisa fazer uma conversão para identificar a distância de um ponto para o outro no mapa. Essa conversão é feita de uma forma simples, através da simplificação matemática, que é justamente cortando os zeros. Em uma conversão direta de centímetro para quilômetro, em uma escala, por exemplo, de 1 por 85 milhões, nós vamos ter que para cada centímetro no mapa equivale a 85 milhões de centímetros. Imagine isso aí, que é difícil pensar o que seria 85 milhões de centímetros. Então a gente tem que fazer uma conversão para quilômetros, cortando 5 zeros. Aí você pergunta, por que cortar 5 zeros? Se a gente imaginar que 1 metro tem 100 centímetros, o 100 tem 2 zeros. E 1 quilômetro tem 1000 metros, nós vamos ter aí 3 zeros do 1000. Então esses 3 zeros do 1000 mais 2 zeros do 100 são 5 zeros. Então em uma escala de 1 por 85 milhões de centímetros, cortando 1, 2, 3, 4, 5 zeros, nós vamos ter 850 quilômetros. A cada 1 centímetro no mapa, nós teríamos aí uma distância de 850 quilômetros, é uma escala bastante pequena, com zero detalhe praticamente. Em uma escala maior, de 1 por 5.000, nas cartas, por exemplo, plantas de cidades, cada centímetro no mapa equivale a 5.000 centímetros. Então 5.000 centímetros, nós não podemos cortar 5 zeros porque só tem 3. Então vamos cortar 2 e fazer uma conversão de centímetro para metro, cortando 2 zeros, porque a cada 100 centímetros nós temos 1 metro. Então cortamos aqui 2 zeros e temos o resultado 50 metros. Em uma conversão de milímetro para centímetro, como não há zeros, nós vamos adiantar a vírgula, uma casa para a esquerda. Então isso é útil no caso de a medição em quebrados aqui. Por exemplo, 1,5 centímetros, 1,7 centímetros, 2,3 centímetros. Então, os milímetros também contam. Por exemplo, 135 milímetros equivale, colocando um zero antecipando uma casa, teremos 13,5. 135 milímetros, adiantando a vírgula, vai equivaler a 13,5 centímetros. Aqui nós temos uma tabela com as grandezas métricas. Temos, claro, a base decimal é o metro. Então, para a direita nós temos as divisões do metro, para a esquerda nós temos as multiplicações do metro. Então, para a direita nós temos aí o decímetro, que é a 10ª parte do metro, ou seja, 10 decímetros são 1 metro. O centímetro, que é a 100ª parte do metro, 100 centímetros equivalem a 1 metro. O milímetro, que é a 1000ª parte do metro, 1000 milímetros equivalem a 1 metro.
Ainda poderíamos ter aqui o micrômetro, que é a milionésima parte do metro. Então 1 milhão de micrômetros equivalem a 1 metro. E para a esquerda nós temos as multiplicações. O decâmetro são 10 metros, o hectômetro são 100 metros e o quilômetro são 1000 metros. Então, em uma escala, por exemplo, de 1 por 300 mil, ou seja, 1 centímetro equivale a 300 mil centímetros, nós vamos cortar 1, 2, 3, 4, 5 zeros e nós vamos ter que na escala real esses 300 mil centímetros equivalem a 3 quilômetros. Bem simples aí a conversão. Em outro exemplo, uma escala de 1 por 300, onde cada centímetro no mapa representa 300 centímetros. Então, o que significa 300 centímetros? Veja aqui, 300 centímetros. Eu vou cortar 1, 2 zeros e vou ter 3 metros no espaço real. Então, é bem simples, somente cortar os zeros. Um outro exemplo aqui. Em uma escala de 1 por 500 mil, nós supomos esse mapa, eu vou medir aqui 1 centímetro, que equivale a 500 mil metros. Então, eu vou cortar aqui 1, 2, 3, 4, 5 zeros e vou ter que, para cada centímetro, eu tenho 5 quilômetros. Então, por exemplo, se eu medir essa rua aqui, vamos supor que ela tenha 5 centímetros no mapa que eu medi. Sabendo que a escala de 1 por 500 mil, cada centímetro equivale a 500 mil metros, eu sei que então cada centímetro vai equivaler a 5 quilômetros. Então, se eu medir 5 centímetros, eu multiplico 5 vezes 5 e vou obter aí 25 quilômetros nessa ruazinha aqui. Já nesse outro caso, a minha escala é 1 por 50 mil. Se eu fosse cortar 5 zeros não daria, não tem 5 zeros aqui, só tem 4, então eu vou cortar 2. 1, 2, então eu vou ter aqui 500 metros. Então, para cada centímetro no mapa, equivale a 500 metros no espaço real. Se eu pegar essa rua aqui, por exemplo, eu vou ter mais ou menos 4 centímetros, então 4 centímetros nesse mapa vai equivaler a 4 vezes 500 metros. Então, eu vou ter aí 2.000 metros nessa rua. E um exemplo, um exercíciozinho prático. Em um mapa cuja escala é 1 por 2 milhões e 500 mil, duas cidades estão separadas em linha reta por 5 centímetros. Então a distância de uma para a outra é 5 centímetros em linha reta. A distância real entre essas duas cidades é de quanto? Então vamos fazer separar aqui as informações. A escala de 1 por 2 milhões e 500, ou seja, para cada centímetro no mapa, eu terei 2 milhões e 500 centímetros, fazendo a conversão direta, cortando 1, 2, 3, 4, 5 zeros, eu terei 25 quilômetros. Então, para cada centímetro, eu tenho 25 quilômetros no espaço real. A distância medida no mapa é de 5 centímetros. Então, qual será a minha distância real? Então, se eu medir 5 centímetros no mapa, em uma escala que 1 centímetro vale 25 quilômetros, é só fazer a multiplicação 5 vezes 25 quilômetros, que eu obterei 125 quilômetros no espaço real entre uma cidade e a outra, medida nesse mapa com a escala de 1 por 2 milhões e 500 mil, com a distância de 5 centímetros medida no mapa. Então, para a gente entender como é feito a conversão e a identificação do espaço real medido em um mapa. Vamos à segunda atividade sobre os elementos do mapa. Agora, atividade sobre escala cartográfica. Então, baseado no que foi visto, no que foi explicado, vocês vão responder essas atividades aí com aqueles cálculos que foram vistos. Então, em um mapa de escala 1 por 50 mil,
como será representada uma cidade com 4,5 km de extensão entre seus extremos. Então a cidade tem 4,5 km de extensão, né? 4.500 metros. Então você parte já daí, transformando quilômetros em metros, depois metros em centímetros, e faz a divisão para identificar a quantidade de centímetros ou milímetros, depende, não sei, que 4,5 km cabe nesse mapa com essa escala aqui. O segundo, considerando que a distância real entre Yokohama e Fukushima é de 270 km, em um mapa com escala de 1 por 1.500.000, essa distância é representada por quanto? Então a distância de 270 km é representada por quantos centímetros no mapa com essa escala aqui? 1 por 1.500.000. A terceira, um mapa de escala 1 por 300.000 apresenta uma distância de 15 centímetros. Então no mapa com essa escala foi medido com a régua uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Então, dessa forma, qual é a correta distância entre os dois pontos na realidade? Então a gente vai fazer o inverso, calcular a distância real entre dois pontos, ponto A e ponto B, que foi medido no mapa com escala de 1 por 300.000, foi medido 15 centímetros. O quarto, considerando que a escala de um mapa está representada como 1 por 25.000, a escala grande, e que duas cidades, cidade A e cidade B, nesse mapa estão distantes de si 5 centímetros. Então, nesse mapa, com escala de 1 por 25.000, a distância entre a cidade A e a cidade B é 25 centímetros. Então, de quanto é a distância real entre essas duas cidades? Fazer o cálculo também para identificar quantos quilômetros ou quantos metros tem a distância entre o ponto A e o ponto B nesse mapa com escala 1 por 25.000.